Boa noite, pessoas lindas do meu coração. Estamos aqui hoje novamente, né, para falar mais um pouquinho sobre emoções, sobre ansiedade e tudo isso que acontece no nosso dia a dia. Hoje coloquei um outro filtro aqui porque ontem já teve um monte de, como se diz, críticas em relação a como eu tava, a que eu tava usando filtro. E, para te falar a verdade, quanto mais falam, mais vai acontecer de eu fazer algo diferente. Por quê? Porque, para falar a verdade, a gente está aqui para não ser cópia de ninguém, né? Vamos começar a não ser realmente cópia e começar a falar um pouquinho diferente. Então, você que for chegando, pode mandar coraçãozinho para mim. Hoje a gente vai falar de algumas emoções, de algumas coisas que travam, né, todo o nosso sistema emocional. Hoje eu tô fazendo só o Facebook para eu dar atenção para uma câmera só, porque ontem deu aquela confusão de ficar num lugar e ficar no outro, e eu acabei que eu não tava olhando para você que tá aí, né, e me escutando. E hoje eu vou ficar diretamente olhando para você, para que você entenda todas essas emoções, todas essas coisas. Mas eu quero mais coração, senão eu vou parar de falar. Se não tiver joinha, se não tiver coração, eu não falo mais, eu fico quieta aqui no meu canto, né? E eu quero que vocês falem aí. Eu vou passar uma lista de emoções, vou explicar como que acontece todas essas coisas que acontecem, e quero que você fale para mim se isso já aconteceu com você, porque eu vou contar um pouquinho também do que aconteceu comigo, né? Todas essas emoções que eu vou falar hoje, eu já passei por todas elas. Como eu disse ontem, né, não tem como a gente querer ajudar alguém. Boa noite, Quieta. Que em alguma situação, vamos dizer, se você não vivenciou e você não sabe que existe a possibilidade de isso acontecer realmente, né? Então, o que a gente precisa saber, o quê? Ter a experiência necessária, saber que é possível modificar, saber que são coisas passageiras. Boa noite, Fernanda. Saber que são coisas passageiras que acontecem com a gente, mas são coisas que podem garantir o nosso crescimento. Boa noite, Ramon. Seja bem-vindo, pessoal que tá me vendo aqui pela primeira vez. Eu coloquei umas sardinhas aqui hoje, tá, gente? Boa noite, Rê, para colocar um filtro, porque depois eu vou contar lá no particular o que aconteceu com umas mensagens que eu tive que deletar de madrugada aí, porque o pessoal tava cheio dos julgamentos, né? Mas faz parte. Boa noite, Jordana, tudo jóia? Então vamos chamar o pessoal, né? Chamar os amigos para participar aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar de angústia, abandono, rejeição, frustração, preocupação, insatisfação, julgamento e medo. A gente vai falar sobre tudo isso. Então é muita coisa. Não vai dar para ir profundamente. Boa noite, todo mundo que está chegando. Não vai dar para falar profundamente sobre tudo. Por quê? Porque é muita coisa. Só que eu quero falar para vocês que esse ciclo que a gente começou a falar ontem, né? Se você não assistiu a live de ontem, tá aí no feed. Os comentários que eu falei não estão lá mais, tá? Então não adianta nem você procurar, porque eu excluí. Afinal de contas, o Facebook, eu posso excluir aquelas coisas que não cabem aquilo que eu tô falando. Não é uma questão de não querer que as pessoas falem, só que se eu estou querendo mostrar o lado positivo das coisas, o aprendizado, criar um pensamento positivo dentro, te ajudar, né, a criar um pensamento positivo para você conseguir as coisas que você quer, eu não posso deixar que pessoas negativas influenciem aquilo que você tá vendo. Então foi por isso que eu deletei uns comentários aí que não tinham nada a ver com o assunto. A pessoa estava falando especificamente de como eu tava, do filtro que eu tava usando, da roupa que eu tava usando, e falava até do chiclete que eu tava na boca. Então ela não estava interessada no assunto, que era a questão que a gente estava falando do ciclo das emoções. Ela estava incomodada em me julgar, né? Então ela já foi lá deletada. Boa noite, Gilva, também, seja bem-vinda, parente minha aí, Ubner, nós somos todos parentes, né? Mas vamos lá. Uma coisa que, né, gera essa questão da ansiedade, o desequilíbrio, e muitas vezes não deixa a gente ter um pouquinho sequer de
Inteligência emocional é a preocupação. Gente, preocupação é uma coisa que a gente tem no dia a dia. Só que quando a preocupação ela é exagerada, quando ela te tira o sono, quando ela te impede de fazer as coisas, quando essa preocupação ela te leva a entrar em compulsão, igual a gente falou ontem, né? A questão da pessoa sempre querer os doces, a pessoa da pessoa exagerar na comida, e não está só relacionada à comida, gente. Compulsão, existem vários tipos de compulsão, né? Existe compulsão pela comida, pela bebida, por compras, por sexo, por drogas. Existe todos os tipos de compulsão. E olha que é uma lista gigantesca, mas a gente não vai aprofundar nisso em compulsão, né? Só que eu quero dizer o quê? Que a preocupação excessiva, ela vai gerar essa compulsão, né? Ela vai gerar um bloqueio interno, um mecanismo, tudo que estava acontecendo ali, que vai te tirar do seu foco positivo e te levar ao negativo. Vamos dizer, quantas vezes você já tentou emagrecer, você já quis emagrecer, você ficou preocupada demais com a sua alimentação, que você só pensava em guloseimas. A preocupação, ela te leva para o lado negativo. Te leva normalmente para o lado que você não quer ir. Olha que doideira. E em que, né, que isso ajuda a sua saúde emocional? Não ajuda em nada. Tem um ditado que eu conheço já faz tempo relacionado à questão da preocupação, que ele fala assim, eu não lembro qual, não sei se era um filósofo, se era um monge, não lembro quem. Eu leio tanta coisa que muitas vezes me falha quem falou o quê. Que ele falava o seguinte, eu não sei, não lembro mesmo. Quem souber pode escrever aí. Que falava o seguinte, se o problema que você está preocupado tem solução, simplesmente faça e não se preocupe. Se o problema que você está preocupado não tem solução, não vale a pena nenhuma você se preocupar. Afinal de contas, você tem que saber o que você pode mudar, o que você pode fazer e o que você não pode. Né? Isso a gente vai falar amanhã. O que é meu, o que eu preciso mudar e o que é do outro não dá para fazer nada, né? Mas hoje a gente vai falar sobre todas essas questões. E quem aí que tá aqui me escutando, Diego, tá querendo emagrecer? Eu também tô precisando emagrecer uns quilinhos, tá? Essa pandemia deixou todo mundo muito comelão, pra falar a verdade. Mas agora a gente já tá voltando ao normal. Quem aí vive preocupado com alguma coisa? Responde aí pra mim, só coloca aí eu. Coloca aí quem tá preocupado. Preocupado com o que tá acontecendo, preocupado com a saúde, preocupado com as finanças, preocupado com o relacionamento, com o emprego. Quem tá preocupado com alguma coisa nesse momento agora? Já tem gente falando, né? E você tá pensando na solução desse problema ou nas dificuldades que ele causa? Ó, tem um bando de preocupado aí, mas é isso mesmo. Silvânia também, Renata, Henriqueta, tá todo mundo preocupado, né? Mas é assim mesmo. Isso acontece, não adianta a gente falar que não acontece, porque acontece sim, tá? E o que você tem que fazer? Primeira coisa, eu vou dar uma dica, essa básica, igual eu já falei. Se o problema tem solução, se preocupe em como resolver e não no que vai dar errado. Porque se ele não tem solução, filho, entrega para Deus. Porque você não vai poder fazer nada e não adianta você querer ficar doente não adianta você ficar doente, porque vai ser muito pior para você. Então vamos trabalhar um pouco essa questão da preocupação. Faça uma lista hoje, né, aí na sua casa, sobre o que te preocupa nesse momento. São as minhas finanças que me preocupam, que eu não tô tendo dinheiro suficiente para pagar as minhas contas, deu uma reviravolta na vida. Como conseguir organizar as minhas finanças? Como conseguir uma renda extra? Não te tira do pensamento. Doença da família, Queta, é uma coisa que
doença em si a gente pode prevenir, mas depois que ela já está instalada é mais complicado. Eu entendo a sua situação. E é uma preocupação que você tem que estar aí o tempo todo em cima, tá se disponibilizando a ajudar. Mas, infelizmente, questão de doença grave não tem muita solução. Então é simplesmente fazer o que você pode, fazer o paliativo, fazer o que você pode para a pessoa ficar na melhor solução, né? Para ela viver melhor, para ela ter uma vida mais acessível, ter uma qualidade de vida melhor até, vamos colocar, e se encontrar lá com o nosso papai. Mas é simplesmente quando é essa preocupação da doença, a gente tem que olhar para o que eu posso fazer para essa pessoa se sentir mais confortável. Não tem como a gente voltar atrás na doença depois que ela já se instalou, né? Então é um problema realmente sem solução, né? Eu coloquei na minha cabeça que a gente não adianta ficar preocupado porque a gente fica doente. Tem que agradecer muito a Deus que a gente está com saúde. Graças a Deus, concordo com você plenamente. E quanto mais a gente agradece, menos os problemas aparecem, né? Eu mudei um pouquinho porque ano passado eu fiquei o ano inteiro colocando naquela premissa da frase, né? Quanto mais eu reclamo, mais eu clamo para que as coisas aconteçam novamente. E quanto mais eu agradeço, mais eu abro as portas para que a graça desça. Então a gente precisa, sim, agradecer. Gente, eu tô falando muito rápido, porque eu tô meio acelerada. Hoje eu tava de plantão, já cheguei, só jantei rapidinho, voltei e desci aqui para falar com vocês. Mas quero que você faça isso, faça uma lista das suas preocupações e veja o que tem solução e o que não tem solução. O que tem solução, não preocupe nas coisas que vão dar errado. Preocupe simplesmente com o que eu posso fazer. Não é ansiedade, é agitação. Eu sou meio agitada e eu trabalho na UTI, né? Então hoje foi meio agitado por lá, intubação, isso e aquilo, então eu chego mais no pique. Então hoje vai ser mais corrido pra mim, mas eu sou elétrica mesmo. Ansiosa eu já fui, muito. Eu era ansiosa ao extremo. Mas hoje eu sou só agitadinha. Eu uso muitas vezes essa agitação para me ajudar, em vez de me atrapalhar, né? Mas ela não atrapalha nada no meu sistema físico e nem emocional, só me ajuda. E vamos lá. As preocupações, né? Muitas vezes quando a gente não consegue solucionar esse problema, você pode gerar uma outra emoção que está muito presente na ansiedade, né? A frustração. A frustração de eu não conseguir agir da forma que eu podia agir. A frustração de eu não ser capaz de fazer tudo. Né, Henriqueta? Você deve estar pensando nisso daí, você se sente frustrada por não conseguir ajudar do jeito que você gostaria de ajudar, né? Mas nós não somos, apesar de sermos, vamos colocar aí, eu que sou mulher, Mulher Maravilha, né? Que a gente dá conta de muita coisa, a gente não consegue fazer tudo. E muitas vezes, né, sozinhos a gente não consegue fazer quase nada. A gente precisa da ajuda de outras pessoas, a gente precisa de um apoio, a gente precisa de uma equipe para conseguir fazer aquilo que a gente quer, né? Por quê? Porque você tentando fazer tudo ao mesmo tempo, sozinho, a tendência a se frustrar é muito grande. Sabe por quê? Porque a nossa expectativa com os resultados é muito grande. Por quê? Porque você sempre quer aquilo que aquela pessoa que tem séculos, que tem muito tempo que está trabalhando já conseguiu. Só que você não sabe o que ela passou esse tempo todo para conseguir aquilo que ela queria. Então, muitas vezes, na primeira tentativa, que você faz uma escolha errada, que você não consegue, que você cai, que você simplesmente fracassa, você se frustra e você desiste de ir adiante. É uma coisa que eu tô aqui para não deixar você fazer. Eu tô aqui para não deixar você desistir. Por quê? Porque é uma das minhas missões, né? Uma delas. Qualquer dia desse eu conto toda ela pra vocês. Eu já fiz vários cursos pra descobrir isso daí, né? A missão de vida, o meu cajado, todas as coisas que eu preciso fazer. E uma delas é essa. Apesar das frustrações, apesar de não alcançar as expectativas que eu queria, né? Igual a França está falando aí, não desistir. Tem uma frase que eu escuto muito dos meus mentores que fala: quando você está cansado, quando você está frustrado, não desista.
descanse. Descanse, esvazie a sua mente, deixe aquilo fluir, a energia do pensamento maquinar ali dentro e fluir e te dar uma saída. Te dar essa saída, te tirar dali, porque quanto mais tumulto você tiver, quanto mais pressão, quanto mais expectativa gigantesca você tiver, mais você vai se frustrar. Uma coisa vamos colocar, né? Eu fiz um curso de finanças ano passado para ver se eu organizava a minha vida financeira, né? Como eu disse ontem, eu já tive várias quedas financeiras por criação de dívidas. E uma das coisas que sempre falavam, né, é a gente colocar, para não criar essa expectativa inatingível, é a gente colocar metas curtas. Ah, meu dinheiro não dá para nada, eu recebo num dia, no outro dia eu já não tenho. Começa a diminuir com as coisas supérfluas. Se eu vou todo dia em um lugar e gasto R$10, todo aquele R$10 eu vou deixar de gastar e guardar num cofrinho. Eu vou criar uma expectativa de juntar no primeiro mês R$100, no segundo mês eu junto 200, no terceiro mês eu junto 300, porque não adianta você querer hoje sair do zero para 1 milhão de uma vez. Apesar de que existem várias pessoas aí que dizem que é tão fácil assim. É possível? É. Só que é um caminho muito longo para você seguir. Você tem que ter muita disciplina e você não pode ter essa expectativa tão grande para você se frustrar e desanimar a qualquer quedinha, né? Porque cair a gente vai cair. Eu já caí várias vezes, eu já errei várias vezes. Eu já errei inúmeras vezes, só que eu sempre fui uma pessoa resiliente, né? Uma pessoa que não desistia, que aprendia com as quedas e continuava seguindo em frente. Muitas vezes fui chamada de teimosa, né? Por insistir e acabar não desistindo daquilo que eu queria. Muitas vezes eu dei pausa, né? Igual do ano passado para cá, que eu parei com as lives, eu parei com tudo, eu dei uma pausa para eu reestruturar, porque eu tive que voltar com pique total para a vida de atendimento físico, porque eu fui trabalhar no hospital, eu fui atender no Covid, eu fui pegar o pessoal na prefeitura para atender, eu fui atender em casa os idosos que não estavam saindo e eu não tinha tempo para estar aqui. Por quê? Porque esse desgaste de sair para cá, sair para lá, apesar de ser uma coisa que eu gosto de fazer, cria um cansaço físico. Isso vai dando um esgotamento. Tá aqui falando com vocês, não me cansa em nada, porque eu adoro, né? Só que se eu estiver esgotada, eu não vou conseguir chegar aqui e falar. Eu vou estar aqui cheia de olheira, com a cara toda inchada, com aquele desânimo e não conseguindo nem ter ideia para falar, porque eu não gosto de ficar lendo, né? Eu fiz um esqueminha aqui simplesmente das emoções que eu queria falar para eu não esquecer nenhuma. Mas para de querer criar expectativas além, né? Não que você não tenha que ser ambiciosa em suas expectativas, mas que você vá por escadinha, que você vá por degraus, uma coisa de cada vez. No emagrecimento, que eu emagreça 1 quilo por semana e não 10 quilos. 1 quilo é muito mais fácil do que 10. E se você consegue você consegue ter força para continuar. Agora, se você coloca na sua cabeça, eu vou emagrecer 10 quilos esse mês, e você só consegue 3, você se frustra. Agora, se você coloca, eu vou emagrecer 4 quilos esse mês, e você consegue 3,5, você fala, ai, faltou pouco, mês que vem eu vou me esforçar mais. Faz sentido para você? Responde para mim se faz sentido isso que eu tô falando. Criar pequenas metas, pequenas expectativas para que você não se frustre com o resultado. Faz sentido? Responde aí para mim se faz sentido essas pequenas mudanças do dia a dia, né? Como eu falava muito nas outras lives, é o ser melhor um pouquinho, 1% a cada dia. 1% a cada dia, calcula aí um ano, calcula 30% ao mês, 365% de melhora em um ano. Olha que coisa maravilhosa. Então é necessário que você crie expectativas pequenas. Crie uma escadinha. O que eu posso melhorar a cada dia para que eu não me frustre, né? Então a gente já falou da preocupação e da frustração. Agora, uma das coisas que está muito relacionado com tudo isso daí, né? Com a frustração que a gente tem com a gente mesmo. É não ser o suficiente, cara.
Eu tinha, né, muito isso de que eu não era o suficiente, de que nada do que eu fazia era bom o bastante, de que todo mundo estava lá me julgando porque existia pessoas melhores. É lógico. Sempre vai ter alguém que sabe fazer melhor do que eu. Afinal de contas, eu até agora não inventei nada assim extraordinário. Eu criei um método que eu vou apresentar para vocês na quinta-feira. Eu criei um método para equilibrar todo esse sistema emocional, para te levar à inteligência emocional. Eu criei um método. Só que neste método eu uso inúmeras técnicas de vários profissionais. Não é de um só, né? Eu fiz uma miscelânea de tudo que eu já aprendi até hoje. Estou fazendo curso de hipnose, tá, gente? Eu tô fazendo curso de hipnose, além da PNL, além do coaching, além da homeopatia, além de todos os que eu fiz. Agora eu comecei de hipnose também. Para quê? Para levar um relaxamento mais profundo nas mentalizações, nas meditações e tudo para que você consiga realmente relaxar. Para que você consiga encontrar o seu padrão ali de relaxamento, de conexão com você, de você conseguir entender e você não se frustrar tanto com as coisas lá de fora. A gente é cobrado demais, né? E a gente nasceu numa sociedade que, se você não for útil, se você não estiver trabalhando o tempo inteiro, você não vale nada. Né? Então é necessário que você não fique com essas expectativas gigantescas, que você não fique querendo ser melhor que outra pessoa. Esqueci dessa questão. Seja melhor que você foi ontem, não do que outra pessoa. Não tem como a gente ser melhor do que o outro. Tem como a gente ser melhor do que a gente mesmo foi ontem. Mas a gente fala disso mais pra frente. Uma das grandes coisas que a gente fica na cabeça, né? Uma terceira emoção extremamente negativa, quando a gente não se acha suficiente, quando a gente se frustra por não ser igual ao outro, é o medo da rejeição. É o medo de não ser aceito. É o medo de sempre ter pessoas melhores que você. Sempre vai ter em alguma coisa. Com certeza. Eu não sei construir casa. Só que eu sei mexer num ventilador de uma pessoa, num ventilador mecânico que trabalha a respiração de um paciente que está com Covid na UTI. Eu não sei consertar um carro. Mas eu sei fazer live para vocês. Eu não sei costurar alta costura. Mas eu sei fazer um bolo de cenoura maravilhoso. Então não queira ser o melhor em tudo. Pegue nas pequenas coisas que você sabe que você é, para que você consiga ali ser o melhor no que você faz, né? Porque a gente se identifica com várias pessoas. Não existe o melhor médico. Existe o médico que eu escolhi para ser o meu. E pode ser o que outra pessoa acha péssimo. Por quê? Porque você se identifica. Então pare de ter essa comparação, né? Porque a comparação a gente vai falar depois da rejeição. Por quê? Porque se você achar que você não é o suficiente, se você sempre achar que você não vai conseguir, que você não é bom o suficiente, você vai sofrer de rejeição de você mesmo. E quando você se rejeita, quando você rejeita o seu jeito de ser, quando você rejeita os seus olhos, o seu cabelo, o seu corpo, você chama a rejeição de outras pessoas. Porque se você não se aceita, você está chamando para que outras pessoas também não te aceitem. A gente vai falar sobre isso também mais pra frente. Provavelmente amanhã ou quinta-feira. É muita coisa, gente. Por isso que eu criei esse protocolo, né? Esse detox aí que a Rê já falou, que ontem a Luísa falou, que é pra te ajudar no passo a passo a subir toda a escadinha do seu entendimento emocional, do seu equilíbrio, da sua inteligência emocional. Mas para que você não fique sentindo essa rejeição. A rejeição, ela vem muito da comparação, de você comparar, né? Igual eu tô falando aqui, eu vou me comparar com a outra pessoa que sabe mais do que eu. Pode ser que ela estudou a vida inteira para ser aquilo e eu não. Então, com certeza, ela é uma especialista naquilo que ela tá fazendo e eu não. Então eu não tenho que me comparar. Ai, a sua irmã, ela é mais bonita que você. Ok.
A genética é diferente, né? Nós somos pessoas diferentes, até as pessoas que são gêmeas, elas têm muito, a mente dela é diferente e o DNA não é exatamente igual. Ele tem aquele pouquinho de diferente. Então não adianta eu querer me comparar com as outras pessoas, eu querer me equiparar ali, eu posso modelar. Eu posso querer seguir um exemplo. Eu quero ter sucesso em tal coisa como fulano. Eu quero ser tranquilo e relaxado como cicrano, mas eu não posso ser fulano ou cicrano. Então pare de se comparar, porque a comparação, você querer ser igual a outra pessoa, você ficar disputando quem é o melhor, né? Ele vai te gerar sim uma ansiedade terrível que vai te levar à compulsão de várias coisas. E muitas coisas. Então, a preocupação, frustração, rejeição, comparação. Cara, vê uma coisa, né? Quando você se compara demais com a outra pessoa que tá um pouquinho, que começou antes que você. Vamos dizer, se você vai pra academia e você encontra uma pessoa que já tá ali há 2 anos e você olha pro músculo dela e olha pro seu e fala, Senhor, eu nunca vou chegar lá. Você está se comparando, um iniciante, com uma pessoa que tá ali há 2 anos lutando para ter aquilo. E quando você faz isso e você não aceita que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu equilíbrio, cada um tem a sua escadinha para subir, você entra numa angústia de também não ser suficiente, de nada para mim dar certo, tudo dá errado, tudo que eu começo eu paro no meio do caminho porque eu não sou suficiente e eu não consigo. Quantas vezes isso já veio na sua cabeça? Eu não consigo, toda vez que eu começo eu desisto, nada do que eu faço é suficiente. E bate aquela coisa aqui no peito, aqui. Aquela angústia, aquele desânimo, aquela frustração, aquela rejeição de si mesmo por não ser bom o suficiente. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, sim. Já aconteceu comigo várias vezes. Aquela angústia de não conseguir fazer aquilo que eu queria fazer, que eu me propunha a fazer. Né? Principalmente relacionada à atividade física, eu tenho que fazer, tá? Eu faço por obrigação, não é porque eu quero, não é porque eu goste, mas é uma coisa que é necessária na vida. E muitas vezes eu fico angustiada porque eu falo assim, nossa, eu vejo uma pessoa ali fazendo tal coisa, eu falo, ai, como eu queria ter aquele ânimo, como eu queria ter toda aquela força de perseverança ali, de estar fazendo uma atividade física. Eu arrumo desculpa, gente, eu prefiro estar aqui falando pra vocês do que ir pra academia. Mas muitas vezes eu senti angustiada. Ah, é por isso, é porque eu não vou lá pra academia, porque eu não fico fazendo exercício, que eu não tô com a barriguinha do jeito que eu quero. Isso é natural. O tempo passa, a lei da gravidade vem, a maternidade vem, a cervejinha do final de semana também pesa e você acaba ficando angustiado porque você não está do jeito que você gostaria de estar. Né? Só que se você deixar isso dominar a sua vida, ai, nada vai dar certo. Desculpa. Você acaba abandonando todos os seus sonhos. É a outra emoção que a gente vai falar. Né? Aquela sensação de abandono que você tem, muitas vezes a gente abandona a nossa própria vida, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, em prol de outros, em prol do sonho de outras pessoas. Eu briguei muito por querer, né, esse mundo de fazer live, de falar com vocês, de fazer esse monte de curso. Por quê? Porque os meus pais achavam que eu tinha que ser simplesmente assalariada, que eu tinha que ter um emprego de carteira assinada e ficar ali, né? E muitas vezes eu me sentia abandonada por não ter esse apoio de eu fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque as pessoas, elas deixam a gente de lado quando a gente não está fazendo aquilo que elas acham normal. Só que, para falar a verdade, o que é normal hoje em dia? Hoje, tem 1 ano mais ou menos que o nosso mundo ele virou mais virtual do que presencial. Por causa de toda essa pandemia que a gente está vivendo, que ainda não acabou. Eu já passei pelo Covid, eu já fui vacinada, já passei por todo esse processo. Só que eu continuo aqui. Não igual, porque dá uma faltazinha de ar quando a gente começa a correr ou começa a andar muito rápido. Mas tudo já passou.
né? E muitas vezes a gente abandona aquele sonho que a gente tem. Aquele sonho de eu ter um emprego melhor, aquele sonho de eu ter uma saúde melhor, aquele sonho de eu ter um relacionamento melhor. Muitas vezes você vive um relacionamento falido, fracassado, porque você tem medo de ser rejeitada pelo próximo. Você aceita para não ser abandonada. Você aceita para não ser rejeitada, porque você acha que não merece nada melhor. Só que eu vou te contar uma coisa. Se você acredita que não merece nada melhor, você tá certa, cara. Primeiro você tem que acreditar. Tá? Eu não vou me delongar muito, já tá meia hora que eu tô falando. Eu só vou repetir novamente todas essas emoções que a gente falou, né? Preocupação, frustração, rejeição, abandono, comparação, angústia. São coisas que estão todas aí ligadas na sua ansiedade. Se você tem ansiedade, pelo menos umas 3 dessas emoções você já sentiu na sua vida ou ainda sente. E eu quero que você coloque aí, qual delas você tem? Escreve aí pra mim. Preocupação, frustração, rejeição, angústia, abandono, comparação. Qual delas você tem? Você vive hoje? Ah, eu tenho, enquanto você escreve aí, eu vou falar de uma outra aqui, que eu falei, né, no começo da live, que eu tive que excluir os comentários aí, que estavam falando em relação à minha aparência, em relação ao chiclete que eu tava chupando ontem, mas ontem eu tava atacada da rinite, então precisava pra eu não ficar espirrando o tempo inteiro na frente de vocês. Julgamento. Eu assisti uma palestra uma vez que abriu os meus olhos de uma certa forma pelo seguinte: a gente só julga no outro aquilo que a gente precisa trabalhar dentro da gente mesmo. Os outros são nossos espelhos. Se eu estou julgando que fulano está vestindo tal roupa, é porque eu queria vestir. Só que eu tenho uma frustração de que eu não tenho aquele corpaço, né? Então eu não posso. Então eu começo a julgar aquela pessoa. Eu começo a julgar a pessoa que tem um carrão, dizendo que ele deve ser bandido, que ele deve estar fazendo falcatrua. Por quê? Porque eu não tenho coragem de lutar pelo meu próprio carrão. Eu começo a julgar aquele relacionamento de fulano que fica postando nas redes sociais, né, que tá feliz, que tá isso, que tá aquilo. Por que que eu fico julgando? Porque o meu relacionamento dentro de casa é fracassado e eu não tenho coragem de sair porque eu tenho medo de ser abandonada. Então o julgamento, ele acaba com a gente. O julgamento acaba. Por quê? Porque quando você julga, você se espelha na pessoa. E você cria todas essas emoções. Você se preocupa, você se frustra, você se rejeita, você se abandona, você vive em angústia. Então pense numa coisa. Quando você for julgar alguém, quando você ver que alguma coisa e na outra pessoa está te incomodando, pense: aonde em mim isso está escondido que eu preciso trabalhar? Aonde isso está escondido que eu preciso trabalhar? Por que que eu estou julgando tal pessoa? Por quê? De onde que veio isso? Né? Tem várias aí que a gente já conversou sobre isso. Por que que eu quero julgar os outros e eu não quero que ninguém aponte o dedo para mim? Comece a se olhar no espelho. Pegue um espelhinho e faça esse exame de consciência, né? Por que que eu sempre jogo as minhas frustrações em cima das outras pessoas? Eu coloco a culpa nas outras pessoas daquilo que eu deveria fazer. Por que que eu não procuro ser melhor a cada dia e coloco lá na frente que não é culpa minha? É culpa do meu marido, é culpa do meu filho, é culpa da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, é culpa do meu patrão, é culpa de todo mundo, menos minha. Menos minha. Porque eu posso estar fazendo um monte de coisa errada, mas eu não estou olhando para dentro de mim para perceber o que está aqui acontecendo. Então eu quero deixar esse recadinho para você. Hoje, se você não dá para pensar em todas essas emoções, né? Pense na maior preocupação. A Ju aí está falando angústia, Henriqueta, rejeição. Qual que é a coisa que mais te angustia? Qual que é a coisa que mais te preocupa? Qual que é a coisa que você mais rejeita em você mesmo? Trabalhe uma coisa só. Hoje,
Só hoje. Pare, pense, escreva. Se precisar, pega um caderno e vai escrevendo sobre tudo isso, para que você comece a voltar para você. Só eu posso fazer diferente na minha vida. Não adianta cair tudo aqui na minha mão se eu não pegar para mim, né? Então é necessário que simplesmente... A minha cachorra tá aqui debaixo da minha cadeira, fazendo assim na minha cadeira. Não sei se tá dando para vocês escutarem, mas ela tá aqui fazendo festa comigo. Pare de querer julgar a responsabilidade da minha vida ser ruim para os outros. Veja aí, o que você está fazendo de errado e como você pode melhorar. Então eu quero agradecer vocês de estarem aqui comigo até agora. Amanhã tem mais, amanhã a gente vai falar muito sobre essa questão do eu com eu mesma, o que é meu e o que é do outro, o que eu preciso modificar aqui dentro. Amanhã a gente vai conversar bastante sobre isso. Hoje a gente falou um pouquinho mais, amanhã vai ser um pouquinho mais, até sexta-feira vai ter muita coisa para acontecer. E se você ainda não está no grupo do WhatsApp, eu vou passar o link aqui para vocês. Deixa eu achar aqui, gente. Eu vou passar o link para vocês entrarem. Se vocês ainda não estão no grupo do WhatsApp, o link é esse que eu vou colocar aqui agora. Esse aqui é o link para você que não está no grupo ainda entrar lá. Beijo, fiquem com Deus, gratidão imensa por estarem aqui, tendo paciência de me escutar falar disso tudo. Desculpa qualquer coisa, qualquer desabafo, qualquer questão de que eu acabo colocando para fora. Mas uma coisa eu tenho para dizer: ninguém é capaz de destruir o positivo de dentro de você, a não ser você mesmo. Então não deixe que o que está lá fora atrapalhe o que está aqui dentro. Coraçãozinho para vocês, beijo grande e até amanhã.